Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com mais uma Atualidade Jurídica em parceria com Garcia Garcia Advogados Associados. Hoje nós vamos falar do tema que diz respeito ao processo de inventário. Para isso estão conosco aqui os doutores Odilon Garcia Júnior e o doutor Rodrigo Fritz. Eu vou abrir esse nosso quadro, doutor Odilon, e pedindo para o senhor fazer uma consideração sobre esse tema importante que a gente está voltando a falar, é isso? Isso. Inicialmente, então, Guaraci, eu gostaria de te agradecer mais uma vez o convite. E hoje nós vamos voltar ao assunto do inventário, né, do direito sucessório. E o Dr. Rodrigo Fritz, que está conosco hoje, ele vai abordar um tema sobre as dívidas deixadas pelo espólio. E nós vamos tentar esclarecer de quem é a responsabilidade dessas dívidas. Claro. Por isso, doutor Rodrigo, então, vamos ao assunto, né? Quem ficará responsável pelo pagamento das dívidas daquele que vem a falecer, doutor? Então, Guaraci, normalmente quando se fala de inventário, vem à nossa mente a partilha de bens. Se pensa nos bens que serão inventariados. Porém, normalmente, né, ocorre da pessoa que faleceu, chamada no direito como de cujus. A pessoa que faleceu, ela deixa também dívidas, muitas vezes. E essas dívidas, quando a pessoa falece, fica aquela dúvida, como é que os herdeiros vão saldá-las, né? vão adimplir essas dívidas. Então, é importante considerar o seguinte, os herdeiros eles são responsáveis sim pelo pagamento dessa dívida até o limite da herança, Claro. até o limite do patrimônio deixado pelo de cujus, pelo falecido no caso. Então, o que será transmitido aos herdeiros? Será o saldo entre o ativo e o passivo. Isso foi transmitido, ok, mas antes tem que ser cumpridos os encargos do falecido, ou seja, tem que ser adimplidas as dívidas que ficaram, sendo que essas dívidas devem ser arroladas no processo de inventário, para que elas sejam saldadas no próprio processo de inventário. Caso não tenham sido, não se extingue aí o direito do credor. O credor ele pode ainda, por meio de uma ação própria, no caso, não seria no inventário, uma ação diretamente contra os herdeiros, sendo que os herdeiros serão ainda responsáveis novamente até o limite do acervo sucessório, que é o patrimônio deixado pelo de cujus, proporcionalmente ao quinhão que cada um recebeu. E muitas pessoas, Guaraci, não sabem que elas, como credoras, elas mesmas podem abrir o inventário. Ah, é? Pode? O credor pode abrir o exatamente. inventário. Olha só que beleza, que boa dica, doutor Odilon. É uma dica importante. É verdade. Doutor Rodrigo, e se o valor das dívidas forem superior ao valor da herança, como é que fica? Então, novamente, o patrimônio transmitido é o saldo entre o ativo e o passivo. Sendo o valor das dívidas, um exemplo, R$100 mil, e o valor do patrimônio deixado 90 mil, somente esses 90 mil serão suportados, no caso, pela herança. O restante não será encargo, não será devido pelos herdeiros, somente pelos credores. Né? Aliás, somente os credores poderão buscar, mas aí por outros meios que não no processo de inventário. Mas a herança ela só vai responder pelo limite, né, dos bens deixados pelo de cujus, pelo limite do patrimônio. O restante, somente por meio de ação própria. Que beleza. Você que está nos assistindo aí, fique sempre ligado e lembrando que a gente deixa o telefone no rodapé do vídeo do Garcia Garcia Advogados Associados, para que você tire qualquer dúvida com todos os profissionais que são especializados no assunto. Nesse caso, hoje no processo de inventário, o Dr. Rodrigo Fritz e o Dr. Odilon Garcia Júnior. Dr. Rodrigo, no caso de não haver inventário, como fica a situação dos credores? Então, agora sim, nesse caso, cabe aos herdeiros comprovarem que não restaram bens a inventariar ou então que a dívida herdada é inferior ao valor dos bens herdados. E também é importante, é uma coisa que pouco é difundido até no direito, é possível que os herdeiros ajuizem um inventário negativo, justamente para comprovar que inexistem bens a partilhar. Ou seja, eles se resguardam de eventuais cobranças que venham a acontecer dos credores, e esse inventário negativo ele serve justamente para comprovar que não há bens a inventariar, não sobraram bens a serem partilhados. Então, não há como eles adimplirem dívidas que seriam dos credores. Né? E uma coisa importante também, agora, se voltando um pouco para a pergunta anterior, os credores,
eles podem se habilitar, como o doutor Odilon falou, nos autos do inventário, sendo que eles podem se habilitar se essa dívida for líquida e certa. Sim. Não sendo a dívida líquida e certa, eles podem sim promover uma ação de cobrança paralela ao inventário. E nessa ação de cobrança, eles vão pedir uma reserva da cota dos bens deixados no patrimônio, como patrimônio, para que eles possam receber, nessa ação de cobrança, reservada essa cota, possam receber o crédito que eles têm direito. Olha só que beleza. É importante. Doutor Odilon, no caso de pessoas que estão nos assistindo, telespectadores que estão nos assistindo aí, podem entrar em contrato com vocês pelo telefone 21015151 para tirar essas dúvidas? Vocês estão prontos para isso? Com certeza, né? As mais variadas dúvidas sempre surgem sobre esse assunto. E para isso vocês estão aí, né? Para tirar essas dúvidas. Quer dizer, eu diria que a prevenção é a melhor coisa, né? Tirar as dúvidas, que aí não tem problema nenhum. É verdade, né? É isso, doutor Rodrigo? É isso. Vamos voltar qualquer dia a falar nesse assunto, doutor? Vamos, eu acho que é um assunto bem importante, né? O planejamento sucessório em si é um assunto importante. Isso é muito importante, exatamente. Então, vocês botam aqui. Ok, esse então foi o nosso Atualidade Jurídica de hoje, com o Dr. Odilon Garcia Júnior e o Dr. Rodrigo Fritz, que nos falaram sobre o processo de inventário. Qualquer dúvida que você tiver, não esqueça, o telefone está aí no rodapé do vídeo, 21015151. Fale com os profissionais do Garcia Advogados Associados e tire suas dúvidas, né, doutor Odilon? Muito obrigado. Doutor Rodrigo, muito obrigado, então. Obrigado. Esse foi o nosso Atualidade Jurídica de hoje. Vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. Oferecimento Garcia e Garcia Advogados Associados.